Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Passando por aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem da palavra de Deus, lendo e explicando com a mente de Cristo. É, então, abençoados, esses 2 últimos dias eu não gravei nenhum vídeo. Eu acredito que vocês perceberam isso. Eu tô com problema de garganta e esses 2 dias eu tive febre, muita dor de cabeça e que eu ainda não estou bem, mas eu estou aqui para. Eu vou falar pouco, aqui uns 10 minutos somente. Então, a última pregação que nós falamos foi sobre a mulher samaritana e que através do testemunho dessa mulher, muitos dos judeus, lá na cidade dela, eles creram no Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré. Então, quando fala aqui João que veio para os que era seu e os seus não receberam, não foi todos os judeus que não receberam. Não somente os judeus, mas os gentios, não foi todos que receberam a Deus, nem os brasileiros. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, a obra de Deus, ela foi feita em 7 dias. E o que está acontecendo, o que houve daí para frente, foi manifestação de Deus, manifestando as suas obras que foram feitas em 7 dias. Então, Deus, em suas obras, ele pôs no mundo 2 sementes. Ele pôs o filho da perdição, que não é para crer, e o filho da salvação, que é somente os que vão crer. E que até hoje, essas 2 sementes, elas estão aí fora, estão misturadas. Uns manifestando o mal e outros sendo guiados pelo Espírito Santo e lutando contra a carne. Entende, abençoado? Então, qual foi os que creram? Somente os eleitos. Então, através do testemunho da mulher, muitos creem. Eu vou ler para vocês aqui, olha, João 4:29, a mulher falou assim, ó, aliás, eu vou ler aqui no 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, você está vendo aqui, né, que através do testemunho dessa mulher que creu em Jesus, ela já falou para outros, e que muitos outros que procuraram saber, creram que ele era o Messias. Então, no 31 aqui ele diz, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. 33 diziam, então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Então, Jesus de Nazaré estava falando de uma comida espiritual.
E os discípulos, pensavam que ele estava falando de carne, de frango, de feijão, de arroz. E no 34 ele disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Falando que da obra de Deus, do qual Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, e que estava se manifestando em carne, que ele veio fazer a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? O cumprimento da lei e dos profetas. Entendeu, abençoado? Isso que só foi para Israel. Só para Israel. Não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver conosco. Então, aqui no 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. 38. Eu vos enviei para ceifar, falando dos discípulos, o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Vindo depois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Então, você está vendo, né, que Deus é a manifestação de Jesus como Filho do Homem, e todas as coisas que ele fazia lá em Jerusalém, que ele fazia lá em Israel, ele não fazia para aparecer, e sim para que os eleitos de Deus crescem nele quando visse as suas manifestações, que é o que acontece com nós da graça de Deus. Quando nós vimos o Evangelho, quando nós acreditamos no Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, que é de Romanos a Hebreu, nós fomos batizados no Espírito Santo. E a partir daí, nós fomos guiados pelo Espírito Santo. O evangélico, ele não é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele é guiado pelo pastor. Ele é guiado pela lei de Moisés, que não existe mais. Ele é guiado pela antiga aliança, que não existe mais e que nunca foi para nós. Entende, abençoado? Uma vez eu falei que na lei o Espírito Santo, ele não permanecia no homem. E esse doutor aí chamado Cícero, ele fez um comentário aí, e com o famoso kkkk. O cara nem isso ele não entende. Meu amado, ele disse isso aí, né? Isso daí é o beabá da Bíblia. É o beabá que um cão desse passou 6 anos na faculdade que não entende nem isso. Se ele falou para Pedro que ele tinha que morrer, porque se ele não fosse, se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Se ele fosse, não viria, cãozinho. É porque não tinha o Espírito Santo. Davi disse para ele, para Deus, disse: não retire de mim o Espírito Santo. O Espírito Santo na lei, em toda a primeira aliança, nós não era morada de Deus, abençoado. Nós fomos morada de Deus, nós passamos a ser morada de Deus, ou seja, o Espírito Santo passou a morar em nós, depois da queda do templo em Jerusalém, depois da escatologia consumada, depois do Tetelestai, abençoado. Na lei não existia Espírito Santo, não tinha Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele se manifestava e saía. Se manifestava e saía. E agora? Agora ele mora, ele habita em nós. Que vocês estão esperando Jesus voltar. Indo na onda desses teólogos, esses mentirosos. Então, abençoado, eu não estou podendo falar muito. Peço que vocês entendam aí. Mas eu estou tomando remédio, vou melhorar. E vou parar por aqui, pedindo que você continue aí se inscrevendo no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas que estão no engano venham a se libertar. Graça e paz.